Isaías, do capítulo 4, versículo 2 ao capítulo 6. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo, isto é, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a imundícia das filhas de Sião e tiver limpado o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. E criará o Senhor sobre toda a extensão do monte Sião e sobre as assembleias dela uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel. Também haverá de dia um pavilhão para a sombra contra o calor, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Ora, seja-me permitido cantar para o meu bem-amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possuía uma vinha num outeiro fertilíssimo, e, revolvendo-a com enxada e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. Esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E por que, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, e será devorada. Derrubarei a sua parede, e será pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiro. E às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercessem juízo, mas eis aqui derramamento de sangue, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, dos que acrescentam campo a campo, até que não haja mais lugar, de modo que habitem sós no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, e até casas grandes e lindas, sem moradores. E 10 geiras de vinha darão um bato, e um homer de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que se levantam cedo para correrem atrás da bebida forte e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Tem harpas e alaúdes, tamboris e pífaros, e vinhos nos seus banquetes. Porém não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das mãos dele. Portanto, o meu povo é levado cativo, por falta de entendimento, e os seus nobres estão morrendo de fome, e a sua multidão está seca de sede. Por isso o Seol aumentou o seu apetite, e abriu a sua boca desmesuradamente. E para lá descem a glória deles, a sua multidão, a sua pompa e os que entre eles se exultam. O homem se abate,
e o varão se humilha, e os olhos dos altivos se abaixam. Mas o Senhor dos exércitos é exaltado pelo juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão como em seus pastos, e nos campos desertos se apacentarão cevados e cabritos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de falsidade, e o pecado como com tirantes de carros. E dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, e venha o propósito do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que põem as trevas por luz, e a luz por trevas, e o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e astutos em seu próprio conhecimento. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte, dos que justificam o ímpio por suborno, e ao inocente lhe tiram o seu direito. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho, e a palha se desfaz na chama, assim a raiz deles será como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e o Senhor estendeu a sua mão contra ele, e o feriu. E as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como lixo no meio das ruas. Com tudo isto, não tornou atrás a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. E ele arvorará um estandarte para as nações de longe. E lhes assobiará desde a extremidade da terra. E eis que virão muito apressadamente. Não há entre eles cansado algum, nem quem tropece. Ninguém cochila, nem dorme. Não se lhe desata o cinto dos lombos, nem se lhe quebra a correia dos sapatos. As suas flechas são agudas, e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são reputados como pederneira, e as rodas dos seus carros qual redemoinho. O seu rugido é como o do leão. Rugem como filhos de leão. Sim, rugem e agarram a presa. A levam e não há quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e angústia, e a luz se escurecerá nas nuvens sobre ela. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva,
que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Disse, pois, ele: Vai e dize a este povo: Ouvis, de fato, e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os olhos, ouça com os ouvidos, entenda com o coração, se converta e seja sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que sejam assoladas as cidades, fiquem sem habitantes, as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. O Senhor tenha removido para longe dela os homens, e sejam muitos os lugares abandonados no meio da terra. Mas se ainda ficar nela a 10ª parte, tornará a ser consumida, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. A santa semente é o seu toco. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br. Ministério Compartilhando.